Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de terça-feira, hoje nós iremos continuar falando sobre os sinais de pontuação, certo? O foco da nossa aula de terça foi sobre os sinais de pontuação que indicam pausas entre unidades de forma e sentido. Os que nós vamos estudar hoje são aqueles que delimitam unidades com entonações específicas na fala, certo? E aí, quais são esses sinais de pontuação, tá? São 2 pontos, certo? 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, reticências, aspas, parênteses, e o travessão. Então, esses sinais de pontuação, eles delimitam as entonações, certo? Que acontecem na fala, né? E na escrita nós iremos utilizar eles. Vamos agora ver quais são as regrinhas, tá? 2 pontos, tá? Então, na página... Cadê? Aqui... Pronto, na página 16 do módulo de vocês, tem explicando a regrinha, tá? Os 2 pontos, eles sempre são usados antes de uma citação ou fala de alguém, como no exemplo que vocês têm aí, ó. Num arrobo romântico, Ritinha respondeu, como uma heroína de romance do século XIX, tá? E aí tem os 2 pontos, certo? Também são usados para indicar o início de uma enumeração, como por exemplo... Não é só de água que a gente anda desperdiçando. Sempre que um ecossistema é destruído, todos saem perdendo. Tartarugas, golfinhos, peixes e você. Preserve-se, tá? Então, também são usados para indicar o início de uma enumeração. Enumeração essa que vai ser separada por que sinal? Pela vírgula, certo? Terceiro caso em que nós podemos utilizar os 2 pontos. Tá? Eles são usados para introduzir esclarecimento ou explicação a respeito de algo previamente mencionado, certo? Como, por exemplo, nesse quadrinho aí de bichinhos de jardim que diz: é isso, Joana, descobri minha profissão e missão nessa terra, ser poeta. Escreverei e declamarei incessantemente em prol de um mundo melhor. E o dinheiro? Cada um vai pagar o que achar justo. Pagar? Achei que íamos receber para te aturar, né? Então, eles são usados para introduzir esclarecimentos também, tá? O segundo ponto é o ponto de interrogação, que ele é utilizado em quê, né? Em frases, em enunciados interrogativos, né? E aí vocês, na página 11, tem uma ilustração de um trecho de um livro de Clarice Freire, né? Pó de Lua, em que ela diz: para que despertador quando ela já está dormindo, né? Para que despertador quando ela já está dormindo, né? Então, observem que tem um trocadilho aqui também na mensagem, certo? Que é uma característica de textos de Clarice Freire, né? Eu até tinha esse livro dela, mas eu achei tão besta que eu peguei e dei, não tem? Mas assim, olhando aqui agora, faz até um pouco de sentido, tá? E aí, né, ela faz um trocadilho estabelecido pelas palavras despertar e dor, né, contidas no substantivo despertador, tá? Então, o ponto de interrogação ele é utilizado para fazer enunciados interrogativos. O terceiro ponto é o ponto de exclamação, certo? Na página 12 vocês têm a explicação, né, que vai dizer que é utilizado ao final dos enunciados exclamativos denotativos de espanto, indignação, admiração, surpresa, apelo e ênfase, tá? E aí vocês tinham um exemplo: sei quando não sou bem-vinda, vou bater a porta e sair, vou sair e bater a porta, uma das duas coisas. Da mesma maneira que o ponto
O ponto de interrogação e o ponto de exclamação podem ocorrer delimitando enunciados no interior de parágrafos, no final de parágrafos ou no final de textos, certo? Quarto sinal de pontuação são as reticências, certo? As reticências, elas são empregadas em dois casos, tá? No primeiro, nos textos escritos para indicar hesitação, interrupção ou a suspensão de um pensamento ou ideia que fica a cargo do leitor completar, como no exemplo da tilinha de Adão e Tuguruçara, que tem aí, ó, chato de galochas. O etanol pode ser mais vantajoso, porém, o cinema turco não é divulgado porque dieta rica em proteína é saudável, no entanto, é certo que o homem foi à lua, mas estudos sugerem, no final da frase de um chato, sempre tem reticências, tá? E aí o autor da tira, ele deixa incompletas as falas da personagem para produzir um efeito de humor relacionado ao uso das reticências associadas em cada um dos 4 primeiros quadrinhos, né? As ressalvas, que caracterizariam um comportamento típico de pessoas entediantes, tá? E o segundo caso em que a gente utiliza as reticências é quando elas indicam que determinado trecho de um texto citado foi suprimido, né? Por ser irrelevante para os objetivos de quem o está citando. Nesse caso, as reticências devem vir entre colchetes ou parênteses, tá? Ao longo dos capítulos, então a gente vai ver isso melhor, tá? O outro sinal de pontuação são as aspas. Elas são utilizadas em 3 casos. O primeiro deles costuma ser utilizados para indicar uma citação, certo? Como, por exemplo, em seu livro sobre o emprego da vírgula, Celso Luft afirma que pontuar bem é ter uma visão clara da estrutura do pensamento e da frase. Pontuar bem é governar as rédeas da frase. Pontuar bem é ter ordem no pensar e na expressão. Então, sempre que a gente vai fazer uma citação, né, transcrever uma fala do outro, a gente coloca as aspas, certo? Segundo caso, indica também palavras ou expressão que são de alguma forma estranhas à língua, né? Então, por exemplo, a gente quer dar destaque a uma palavra dentro do texto, a gente pode utilizar as aspas, como no exemplo que vocês têm aí na página 17. Tem gente que passa horas e horas surfando na internet, certo? Que no caso a palavra mais utilizada seria navegando, né? E aqui a pessoa utilizou surfando, e aí colocou entre aspas. E o terceiro caso indica ironia, tá? Quando a gente vai fazer uma ironia, né, em texto escrito, a gente coloca as aspas, certo? Como no exemplo que vocês têm aí, ó. Hoje o Ricardo, aquele gênio da computação, conseguiu desformatar o HD do computador da empresa ao abrir uma mensagem com vírus, né? Ou seja, de gênio da computação ele não entende nada, tá? E aí a gente percebe essa ironia justamente pela aspas. Outro sinal é os parênteses, certo? Eles são utilizados para intercalar, em algum momento do texto, observações, explicações ou comentários acessórios, certo? Como, por exemplo, a prática de sair por aí detectando sinais de rede em uma área tem nome, o Ordovine, variação do método popularizado nos anos 1980 que consistia em discar números aleatórios de telefone até encontrar um modem, o Ardling, tá? E aí vem a explicação, né? Piggyback, termo para pegar carona nos ombros de alguém, né? As 5 categorias de nome, os de família, família pessoa, os de logradouros, apartamento 64, né? E aí os parênteses é utilizado justamente, geralmente, para trazer essa explicação a mais dentro do texto, certo? E por último, nós temos o sinal de travessão, né? Que ele tanto indica o discurso direto, tá? Em diálogos, como também ele é utilizado para isolar palavras ou enunciados intercalados em outros enunciados. Nesse caso, usa-se o travessão duplo, a não ser que o enunciado intercalado finalize o primeiro. E aí vocês têm um exemplo no final da página 18, né? Que diz:
Aos meus olhinhos infantis, o mundo se dividia entre as forças bandidas exaladas pelo fígado do bacalhau. Só a ingenuidade das mães para acreditar em fígado num animal que sequer cabeça tinha. E, do outro lado do ringue, capitaneando as noites de lua romântica, que um dia iluminariam de felicidade minha existência. Lá estava o casal dançarino, no rótulo do sonho de valsa. Uma vida é cheia de gente, livros, músicas, cenas e produtos do armazém da esquina. O casal elegante e apaixonado, o violino, o sax e o bongô, desenhados ao redor deles. Aquilo era mais que um papel defendendo o bombom das formigas. Era um projeto de vida, certo? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, né, vendo todos esses sinais de pontuação. Então, dúvidas com relação a esse conteúdo, a gente tira no nosso encontro do Google Meet. É isso e até a próxima.